série Sermão do Monte, programa número 14. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Que bom estarmos aqui para estudarmos a Bíblia Sagrada. Estou muito feliz porque você está participando conosco de mais um estudo do Sermão do Monte. Acomode-se e acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Acabamos de ler os versículos 46, 47 e 48 do capítulo 5 de Mateus, que são a conclusão desta passagem, talvez a mais difícil do Novo Testamento. Esta é a conclusão desta palavra de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus fez algumas perguntas incisivas. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Outra tradução da Bíblia diz, onde está a graça disso? E outra, o que tem de especial nisso? A ideia é essa mesma e permeia todo o ensino do Sermão do Monte. Você tem que ser diferente. Observe como este conceito é insistentemente ensinado nos ensinos de Jesus e em toda a Escritura. O capítulo 20 de Mateus conta que eles estavam andando pela estrada quando a mãe de Tiago e de João se aproxima e se prostra diante de Jesus. Lá no meio da estrada, aquela mulher se lança aos pés de Jesus. Jesus olha para aquela mulher aos seus pés e faz uma pergunta. O que você quer? A maioria das pessoas que se lançavam aos pés de Jesus queria alguma coisa e aquela mulher também queria. Ela queria que seus dois filhos, Tiago e João, ficassem um à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. A Bíblia conta que, a caminho da última ceia, os discípulos estavam discutindo sobre qual deles seria o maior no reino do Senhor que estava por vir. O que Jesus fez? Ele reuniu todos eles e lhes deu uma liçãozinha. Ele disse, este é um jogo que o mundo sempre tenta jogar. Um quer estar acima do outro, mas com vocês tem que ser diferente. Se vocês querem ser grandes no meu reino, então peguem uma bacia e uma toalha e comecem a lavar os pés uns dos outros. É assim que vocês se tornam grandes no meu reino. A ênfase é a seguinte, o mundo pode ser desse jeito, mas vocês não podem ser assim. Vocês têm que ser diferentes. Na passagem do capítulo 5 de Mateus encontramos este mesmo ensino. O que as pessoas realmente querem dizer com eu te amo? Uma vez ouvi de um psicólogo que você pode substituir a palavra amo por preciso. Será que isso é verdade? Bom, isso não precisa ser verdade e certamente não deve ser verdade para um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Mas, o que dizer daqueles lá embaixo, no sopé da montanha, que não participaram do primeiro retiro? Parece que Jesus fez um comentário sobre eles. Parece que ele está dizendo, onde está a graça em amar apenas aqueles que amam você? Por acaso tem alguma coisa de especial nisso? Não existe nada de excepcional nisso. Olhem lá para baixo. Vejam os publicanos. Eles fazem isso. Naquela época, os publicanos eram as pessoas mais odiadas pelos judeus.
Eles recolhiam impostos dos seus compatriotas judeus para o Império Romano e, geralmente, acrescentavam uma porcentagem para eles mesmos. Como eles tinham a autoridade romana para apoiá-los, os pobres ficavam indefesos diante deles. Talvez eles fossem os mais desprezíveis de toda a sociedade, e nesse ensino, Jesus diz que até o publicano amava aqueles de quem recebiam amor. Jesus estava dizendo: o que tem de especial você amar apenas aqueles que amam você? Será que isso não é o que os psicólogos explicaram sobre amor? Mostre-me alguém a quem você ama e eu lhe mostrarei alguém de quem você precisa. Não é preciso nenhuma graça para praticar esse tipo de amor. Não existe nada especial nem diferente nisso aí. Quando comentamos a ilustração do sal da terra, significando que você é uma influência que preserva o mundo da corrupção, já que naquela época o sal era usado sobre a carne para impedir que ela estragasse, também dissemos que ser sal implica em ser diferente. Carne não preserva a carne. O sal sobre a carne preserva a carne, porque é diferente dela. Em todo o seu ensino, Jesus insistiu em dizer que você tem que ser diferente se quiser ser a solução e a resposta dele para o mundo. Você não pode entrar no esquema deste mundo cão e agir como um cachorro briguento. Você tem que ser diferente e mostrar ao mundo que existe outra maneira de se viver. Por isso fica a pergunta: se você cumprimenta apenas seus irmãos e amigos e fala apenas com aqueles que são amigáveis com você, no que você está sendo diferente dos outros? Acho que esta parte do capítulo 5 de Mateus é a mais desafiadora para nós. O que você está fazendo que a maioria não faça? O que você faz de diferente de todo mundo? Se realmente compreendermos o ensino de Jesus, se compreendermos as passagens das Escrituras que falam do novo nascimento, como 2 Coríntios 5:17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se compreendermos isso, saberemos que tudo é obra de Deus. Se realmente compreendermos o que é regeneração, redenção, salvação, nova criatura em Cristo, o significado de ter Cristo em você, de você estar em Cristo, de viver com Ele sua vida nesse mundo, em união com a videira, você sabe o que tudo isso significa? Tudo isso quer dizer que devemos ser diferentes. Tem que haver alguma coisa especial e diferente em nós. Se não houver nada de diferente em nós, não seremos mais solução nem resposta para toda aquela gente do sopé da montanha. Mas se com a graça de Deus, através do milagre da reconciliação, da redenção e salvação, tudo isso for realidade vivida de um relacionamento vivo, o resultado seremos diferentes. Ficará bem fácil responder a pergunta: o que você faz de diferente dos outros? Você ama de verdade, você tem amor real. E você pratica o amor real. A pergunta é feita principalmente no contexto do amor. Lembre-se, amor incondicional. Jesus enfocou o seguinte: amar aqueles que amam você e cumprimentar apenas os que cumprimentam você. Todo mundo faz isso. Mas Jesus sugere o amor incondicional. Este é um amor compreendido como o amor lá embaixo, no sopé das montanhas deste mundo. Quando as pessoas dizem que amam alguém, provavelmente amam aqueles por quem são amados. Isso é amor condicional. Mas, como a pessoa que nasceu de novo, nova criatura em Cristo, que tem Cristo vivendo dentro de si, é possível existir o amor incondicional. Sem Cristo, uma pessoa ama a outra se ela corresponder a alguns requisitos. Se a pessoa não preenche estes requisitos, não é amada. Quer dizer, esse amor é baseado na performance da pessoa. Se você agir certinho, será amado. É isso que o mundo chama de amor. A característica mais marcante do amor ágape, do amor ensinado na Bíblia, do amor que Deus é este: amor incondicional. Deus ama incondicionalmente. Ele faz sua chuva cair e o seu sol brilhar sobre todos, independentemente das atitudes. Ele nos amou e morreu na cruz por nós, não por causa da nossa performance, mas simplesmente porque nos amou. Este é o significado das palavras graça e misericórdia. Graça representa o atributo de Deus que nos dá todo tipo de coisas boas que não merecemos. A misericórdia
É o atributo de Deus que impede que recebamos todo tipo de coisas ruins que merecemos. Graça e misericórdia. Essas duas palavras nos revelam Deus. Elas mostram que Deus é amor e que Deus ama incondicionalmente. Você sabe de uma coisa? Esse é o plano de Deus e é o plano de Cristo para cada um de nós. Lá atrás, Jeremias foi levantado como nenhum outro profeta para profetizar sobre o cativeiro babilônico. Durante anos, Jeremias pregou o arrependimento e o avivamento na cidade de Jerusalém. Ele tentou desafiar o povo de Deus para o arrependimento e para um avivamento. Se vocês não tiverem um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, Deus castigará vocês. Se vocês não se voltarem para Deus, Ele vai trazer um castigo sobre vocês. Os babilônios virão e sitiarão a cidade. Muitos de vocês serão massacrados e os que sobrarem serão levados acorrentados para a Babilônia. O objetivo principal da pregação de Jeremias era pregar o arrependimento, que não aconteceu. Depois, quando ficou óbvio que eles não se arrependeriam, Jeremias, então ele mudou a sua mensagem. Ele passou a anunciar o castigo. Um dia o povo avistou os babilônios se aproximando lá no horizonte. Durante 2 anos eles sitiaram a cidade de Jerusalém e durante todo esse tempo, Jeremias continuou a pregar essa mensagem que Deus havia colocado no seu coração. Depois que o povo foi massacrado e os que sobreviveram foram arrastados em correntes numa marcha mortal para a Babilônia, os babilônios deram permissão para Jeremias continuar em Jerusalém. Nesta ocasião, Jeremias se refugiou numa caverna, a caverna de Jeremias, onde ele lamentou. A profecia de Jeremias é difícil de ser estudada porque é o choro do profeta chorão. Ele não parou de chorar e lamentar. Nos seus escritos proféticos, Jeremias derramou seu coração em lágrimas. O livro de Lamentações, na verdade, é um pós-escrito do livro de Jeremias. E o que são as Lamentações? São o choro de Jeremias. Choro e mais choro. Ele chorou porque o povo tinha sido massacrado. Ele chorou e lamentou porque as jovens tinham sido estupradas. Ele chorou e lamentou porque o povo tinha sido acorrentado e arrastado numa marcha de morte para a Babilônia. E ele viu tudo. Por isso ele chorou e lamentou até o capítulo 13 de Lamentações. Aí Deus lhe fez uma grande revelação. E por causa dessa revelação, Jeremias afirmou sua esperança. Que revelação foi essa que Deus lhe deu, hein? Foi simplesmente esta: o Senhor nunca deixa de nos amar. Ele sabia que Deus nunca deixa de nos amar, porque Deus ama incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional. Hoje, baseados na inspiração de Jeremias, cantamos um hino bem conhecido, lembram? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Esse hino foi escrito e inspirado no capítulo 3 de Lamentações. Isso não é o Novo Testamento, é o Velho Testamento. Muitos profetas como Oséias, Jeremias e outros compreenderam que Deus é um Deus de amor e que esse amor é incondicional. A palavra misericórdia significa simplesmente o amor incondicional de Deus, amor que não merecemos. Nós merecemos o oposto, mas Deus nos ama mesmo assim. Isso é misericórdia. A palavra misericórdia é encontrada 365 vezes na Bíblia, uma vez para cada dia do ano, porque Deus sabe que precisamos da sua misericórdia a cada dia do ano. Esse é o caráter de Deus. É assim que Deus é. Deus é amor. Mas, quando dizemos que Deus é amor, o que queremos dizer, hein? Vá para 1 Coríntios 13 e você descobrirá o que a Bíblia quer dizer ao afirmar que Deus é amor. No meio dos versículos tão bonitos de 1 Coríntios 13, encontramos uma descrição preciosa do amor de Deus. No original grego, o amor de Deus é expressado pela palavra ágape. O amor ágape é um tipo especial de amor. Não é certo dizer que tudo que se refere a amor é Deus. Como já destacamos, a maioria dos sentimentos descritos como amor, na verdade, não é o amor de Deus. Geralmente, o sentimento descrito como amor é um sentimento condicional, baseado na performance da pessoa amada. Não é assim que Deus ama.
encontramos a descrição do amor no meio dos versículos de 1 Coríntios 13. Henry Drummond, um grande pregador que viveu há mais ou menos 100 anos, ele afirmou que nos versículos de 1 Coríntios 13 encontramos o conceito de amor passado pelo prisma da mente inspirada do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, e esse conceito se abre em um conjunto de virtudes. Creio que esta seja uma maneira muito bonita de descrever os versículos 4 a 7 de 1 Coríntios 13. Não podemos definir o amor. É difícil até mesmo descrevê-lo. Paulo apresenta um conjunto de virtudes, 15 ao todo, e afirma que se você tiver amor, estas virtudes fluirão de sua vida. Leia os versículos 4 a 7 de 1 Coríntios 13. Procure por estas 15 virtudes até ter certeza de que você compreendeu o que elas significam. Você acabará descobrindo um conjunto de virtudes que nos mostra o que é amor, a qualidade de amor que Deus é. Podemos dizer que estes versículos nos dão a descrição do caráter de Deus. Analisando estas virtudes, vemos como o amor de Deus é. Esse amor é incondicional e também é indestrutível. Isso é muito inspirador porque quando amamos alguém, não por causa de o que aquela pessoa fez, enfim, nós a inspiramos para que ela seja tudo o que Deus quer que ela seja. Nesse sentido, Paulo está nos dizendo que essa qualidade do amor é indestrutível. No capítulo 13 de 1 Coríntios, ao passar pelo prisma da mente inspirada pelo Espírito Santo, de Paulo e conceito do amor que se revela num conjunto de virtudes, chegamos no mesmo ponto do último parágrafo de Mateus, capítulo 5. Por isso, toda a motivação para amarmos dessa maneira está no versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por isso, Jesus está recomendando que sejamos como nosso Pai é, e nos desafia com esta missão de sermos como Deus, o que é outra maneira de dizer que Ele está nos desafiando a assumirmos a missão de sermos sal da terra e luz do mundo, uma cidade construída sobre um monte que não pode ser escondida, uma candeia que a todos ilumina, uma solução e uma resposta. Jesus está nos desafiando a sermos iguais a Deus, a sermos o amor que Deus é, o amor incondicional. Lá em casa temos um quadro bem grande na cozinha. A primeira coisa que alguém de casa acaba enxergando quando chega e entra pela cozinha é um quadro no qual se lê assim: Deus ama você de qualquer jeito. Nós temos 5 filhos e durante os anos de adolescência, alguns deles passaram por lutas de fé e tiveram que provar que essa fé era verdadeira. Hoje todos eles são crentes em Jesus, graças a Deus, mas eles tiveram suas lutas. Às vezes, alguns deles chegavam em casa mais tarde do que deveriam, e só Deus sabia por onde tinham andado. Mas quando chegavam em casa, esse grande quadro, esse aviso na entrada, os fazia lembrar que não importava que horas eram, não importava onde eles tinham ido. Nós queríamos que soubessem que Deus ama você de qualquer jeito. E ali estava aquele quadro, e está ainda hoje. Depois de passar pela cozinha, no corredor que leva aos quartos, existe um outro quadro emoldurado de cetim branco com as seguintes palavras bordadas em vermelho: Eu amo você de qualquer jeito. Sabe, eu queria que meus filhos dessem de cara com estas duas verdades. Primeiro, Deus ama vocês de qualquer jeito. E depois, eu amo vocês de qualquer jeito. Uma coisa são os pais demonstrarem esta verdade para seus filhos, outra coisa bem diferente é demonstrar esse amor por um inimigo. Mas é isso que Deus faz, sabe? Deus nos ama de qualquer jeito, independentemente do que somos ou do que não somos. Deus demonstrou o seu amor para o mundo, não porque o mundo fosse bom, não por causa de alguma coisa boa que o mundo tivesse feito. No capítulo 5 de Romanos nós lemos: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. No capítulo 5 de Mateus, Jesus está dizendo que devemos ser como Deus é. Se Deus ama a todos de qualquer jeito, independentemente do que são ou fazem, você pode fazer isso também. Mas precisamos da graça de Deus para isso.
E nós temos esta graça. Por isso Jesus pode nos perguntar: escuta, o que é que você está fazendo de diferente dos outros, hein? Será que existe alguma coisa especial em você? Será que quando as pessoas olham para você dizem: só pode ser a graça de Deus na vida desta pessoa, senão ele jamais poderia fazer tudo o que faz, nem poderia ser o que é? Você sabe como a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas podemos viver uma vida realmente fiel a Deus, uma vida de amor para com todas as pessoas que estão à nossa volta, e podemos sentir e viver também o amor incondicional, o mesmo amor que Deus sente por cada um de nós. Imagine você como é maravilhoso conhecer essa graça e essa misericórdia de Deus. Como é bom saber que Deus nos ama incondicionalmente. E é bom que esteja muito claro que cada um de nós precisa também ter este amor incondicional por todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude a termos este verdadeiro amor. Pense nisso e até ao próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um